Olá pessoal, o professor Gleuber Moura na área aqui, trazendo para vocês a resolução da prova de matemática do último concurso dos Correios, né? Realizado aí no último dia 15 de dezembro de 2024. Bom, como eu tinha feito uma live de véspera, nessa live eu previ que a prova ela não traria tantas dificuldades, até por conta do conteúdo programático, né? Conteúdo programático bem tranquilo, da parte de matemática básica. E aí eu fiz essa previsão, né? De que achava que a prova não iria vir com tantas dificuldades. Porém, isso aí é uma faca de dois gumes, né? A prova vir muito fácil dificulta na questão de classificação final. Por que dificulta? Porque as questões sendo muito fáceis, a maioria das pessoas que estão preparadas vão acertar todas as questões, certo? E o nível da prova realmente foi muito baixo, e aí eu espero que vocês tenham conseguido êxito aí nessa prova, tá? Apenas uma questão das 10 questões de matemática, apenas uma é questionável ali de passível de anulação, e aí eu vou explicar o porquê quando chegar no momento dessa questão. E uma outra, talvez alguém entre com recurso, mas é a questão de uma palavrinha só que talvez não interfira tanto, mas uma questão interfere bastante sim no resultado da forma como foi colocada na questão, né? No texto da questão. Bom, a primeira questão que eu trago aqui, olha só, começando aqui a nossa resolução, tá? Primeira questão é uma questão de aritmética, tem aqui uma questão simples, tá? Que diz assim, considere que x e y são números inteiros positivos, ou seja, o x é maior que zero, y também é maior que zero. Isso já garante que nenhum deles pode ser zero, certo? E ele diz assim, tais que 5x mais 3y é igual a 29. Assinale a alternativa que apresenta o valor máximo de quem? De y menos x. Bom, gente, se ele quer o valor máximo dessa diferença aqui, y menos x, certo? E a gente observa aqui nas respostas, todas elas são positivas, significa o quê? Que o valor de y ele tem que ser maior que o valor de x, certo? Isso é fato. A gente tem uma subtração, o resultado é positivo, então o minuendo, que é o primeiro valor aí, ele tem que ser maior do que o subtraindo, beleza? Bom, como é que a gente vai fazer essa questão? Olha só, o primeiro número inteiro positivo aqui que nós temos, tanto para x quanto para y, é 1, porque os números inteiros aqui, vai começar, são todos positivos, então ele vai começar aqui com 1, depois vem 2, 3, 4, 5, 6, só que tem valores aqui que o x não pode assumir. Por que o x não pode assumir? Por exemplo, o 6, o x ele não pode ser 6. Por quê? Porque se eu coloco x igual a 6, o 5 vezes 6 já dá um valor igual a 30. Então ficaria impossível trabalhar só com números inteiros dentro dessa expressão, um resultado que desse 30 mais 3y igual a 29. Não seria um valor positivo, o y não seria positivo, certo? Então, obrigatoriamente, isso induz que o x não pode ser 6. Então, a gente fica com a margem pequena aqui, para a gente fazer um testezinho rápido para essa questão. Então, se eu quero o menor valor possível para x e o maior valor possível para y, eu começo aqui pelo menor valor de x. Então, eu vou substituir aqui, vou botar o x sendo igual a 1, certo? E aí, a expressão vai ficar assim, 5 vezes 1 mais 3y é igual a 29. Eu tenho que achar um valor y aqui, se a gente achar um valor inteiro,
Beleza, já fechou aqui, certo? A gente tem que achar um valor inteiro aqui para y, certo? Já que as respostas estão em valores inteiros. Então, ó, 5 vezes 1 dá 5, mais 3y igual a 29, certo? Aí agora eu tenho aqui, ó, qual é o número que somado com 5 dá 29, né? O número que somado com 5 dá 29 é 24, ou seja, 3y é igual a 24, certo? Se você não conseguiu entender isso aqui, ó, o que eu estou fazendo é isso. Deixa eu repetir aqui para vocês entenderem melhor. A operação que está aqui com 5 é adição, certo? Se eu vou passar para o outro lado, eu passo com a operação inversa. Vai ficar 29 menos 5. Então, 3y é igual a 24. Então, y é igual a 24 dividido por 3. Bom, agora, olha só. Y vai ser igual a 8. Observa que aqui tem a letra D, ó, igual a 8. Só que ele não quer o valor de y. Ele quer o valor de y menos x. Então, eu peguei aqui, ó, olha só. O menor valor para x, que é 1, x sendo igual a 1, e y sendo igual a 8. Aí agora o que é que a gente vai fazer? Vou pegar o y menos x, certo? Então, vou fazer y menos x. Então, y menos x vai ser quem? 8 menos 1. Então, y menos x é igual a 7. Então, a expressão que ele quer aqui, ó, o resultado dela é 7. Resposta aí, a letra C. Beleza? Eu sei que muita gente pode ter encontrado essa expressão, né? Mas no momento de prova, na ansiedade, deve ter marcado aí a letra D e aí errou por um pequeno detalhe, né? Uma falta de atenção aí, e isso acontece. É preciso que vocês estejam atentos no momento de prova, tá bom? Vamos lá, seguir aqui para a segunda questão. A segunda questão que diz assim, ó, que é a questão de número 17 da prova que eu peguei, tá? A prova que eu peguei aqui, eu digitei aqui novamente, porque uma prova que estava toda arriscada, e aí eu digitei todas as questões, tá bom? Bom, como eu falei, a prova estava num nível muito baixo, gente, muito fácil mesmo. Então vejam, para vocês terem ideia, a questão 17 e a questão 18 é praticamente a mesma, só que com um pequeno detalhe, só mudou os valores. Agora tem um detalhezinho aqui, ó, que eu coloquei aqui junto para vocês verem, justamente porque, olha só isso aqui, ó, 3 para 5, a razão. Eles não se dignaram nem de mudar a razão da proporção, ó. Nas duas questões, a razão é 3 para 5. Então, eu vou fazer um procedimento que vou resolver a questão 17 e automaticamente a gente resolve a questão 18. Certo? Que é assim, ó. Vamos lá. A questão diz assim: a razão entre a idade de Ana e a idade de Bruno é de 3 para 5, ó. A idade de Ana para a idade de Bruno é de 3 para 5, certo? O que é que nós vamos fazer aqui? Olha só. Ele diz, se a soma das idades é 32, assinale a alternativa que apresenta a idade de Bruno. Ou seja, eu tenho uma propriedade que, se eu pegar aqui, ó, eu posso escrever isso da seguinte maneira: que A mais B, certo, está para 3 mais 5. Eu posso escrever isso aqui como igualdade, certo? Se eu somar os termos da primeira fração, eu posso somar os termos da segunda e colocar em razão também. O que é que nós iremos fazer aqui, pessoal? Olha só. Olha só. A idade de Bruno mais Ana, aqui, ó, A mais B é 32. Somando aqui os termos 3 e 5, da razão, dá 8.
eu tenho uma constante igual a 4. Significa o seguinte, significa que dessa razão aqui, ó, vai multiplicar aqui por 4 e por 4. Isso aqui vai dar 12 para 20. Soma agora o antecedente com o consequente aqui, ó, 12 mais 20, 32. Qual é a idade de Bruno? Bruno é o de baixo aqui, ó, é o consequente. Ó. A idade de Bruno é 20. Certo? Respondeu a questão. Uma outra maneira de fazer isso aqui seria assim, ó. Você pegar aqui 3 quintos, 3 para 5, multiplica por 2, em cima e embaixo. Multiplica agora por 3, sempre com essa primeira razão, tá? Multiplica por 3 em cima e embaixo agora aqui, vai dar 9 sobre 5. E vão somando aqui 9 para 15. Vão somando aqui também, ó. 6 mais 10, 16, não deu 32, não é ele. 9 mais 15, 24, ainda não deu. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 5, 20. 12 mais 20, 32. O de baixo aqui é a resposta. Poderia fazer isso. Seguindo essa mesma lógica, se a gente multiplicar aqui por 10, vai ficar 30 e aqui embaixo 50. Isso responde à questão 18. Isso aqui responde à questão 18. Mantendo a ideia aqui, ó, multiplicando por 10, 3 vezes 10 dá 30, 3 vezes 5, 50. Observa aqui, ó, a razão é a mesma, 3 para 5. E ele diz, ó, se ao todo há 80 encomendas, ou seja, a historinha aqui, ó, A para B está, assim como 3 está para 5. A está para B, assim como 3 está para 5. Assim como A mais B está para 3 mais 5. Só que o A mais B agora é 80. Está para 8. E vai dar 10. Ó. Aí multipliquei lá em cima, ó, por 10 e por 10. Fica quanto? 30 para 50. O que é que ele quer agora? Olha só, ele botou a mesma questão, só que agora ele quer antecedente, ó, ele quer o valor de cima. Então, ó, a razão é essa, ó, 30 para 50. 30 mais 50, 80. Quem é o valor de cima aqui? 30. A resposta aqui, letra B. Entenderam? Então, era a mesma resolução, as duas questões, o mesmo formato, certo? Isso se torna muito fácil a prova. Aí, não colocou na prova, por exemplo, e tinha no edital, juros simples. Não tinha no edital, não caiu aqui. Então eles poderiam ter trocado uma dessas questões por uma de juros simples. Enfim, vamos lá, vamos seguir aqui. Questão 19, uma questão aí de proporcionalidade. Outra questão de proporcionalidade que você pode usar aí é o método da regra de 3. Mas vejam, isso é proporção, gente. Proporção tem várias maneiras de resolver. Por exemplo, ó, a questão diz assim, ó, um caminhão dos Correios percorre um trajeto entre duas cidades, mantendo uma proporção de 4 horas. Ou seja, 4 horas para cada 240 quilômetros. Bom, se eu tenho uma proporção de 4 horas para cada 240 quilômetros, se eu pegar metade de 240, que é 120 quilômetros, eu vou ter metade do tempo, beleza? Mas vamos lá. Se o trajeto total entre duas cidades é de 360 km, eu sei que muita gente fez isso aqui, ó. Fez isso aqui, regra de 3, tá? Assinale a alternativa que apresenta o tempo necessário para concluir a entrega. Bom, vê só. Se 4 horas faz 240 km, presta bem atenção. A cada 120 km, a gente leva 2 horas. 240 vai dar 4 horas. 360 é mais 120 quilômetros aqui, ó. Mais 120. Então vai dar o quê? Mais 2 horas. Cada 120 quilômetros dá 2 horas. Então, a resposta aqui, 6 horas. Certo? Não precisava aqui utilizar a regra de 3.
Fazendo por regra de 3, na forma que eu faço de maneira simples, a gente faz aqui 4 horas, fez o percurso de 240 km. 360 km vai fazer em mais horas, faz em mais tempo. Então, x é igual, quem está com x aqui, a gente coloca sempre na parte de cima. Se o sinalzinho aqui foi mais, o maior valor vai para cima, o menor valor vem para baixo, certo? Simplificando agora aqui, ó, o 0 corta com 0, aí dividindo aqui em cima por 24, por 4 vai dar 1, aqui embaixo por 4 vai dar 6, 36 dividido por 6 dá 6, 6 horas, beleza? Então poderia usar a regra de 3 simples, poderia usar a lógica aqui da proporção, que saia muito mais rápido, né? Então, duas maneiras aqui que eu resolvi a questão, entenderam? Então, vamos lá, seguindo para mais uma questão, aqui já foram 4 questões, certo? Para vocês verem aí como a prova estava no nível fácil. Outra questão aqui, ó, eu falei sobre uma questão de função de segundo grau na minha live, tem uma questão lá, e observe aqui, ó, assinale a alternativa que apresenta o número de pacotes entregues que maximiza o lucro, certo? O que é que diz aqui, ó? Uma empresa de entregas dos Correios registra o lucro mensal LX em milhares de reais. De acordo com o número X de pacotes entregues no mês, a função que descreve esse lucro é dada por L de x igual a menos 2x ao quadrado mais 40x menos 50. Gente, isso aqui é a função do segundo grau, tá? Função quadrática. E toda ela tem esse formato. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Sendo A, B e C pertencente ao conjunto dos reais. E obrigatoriamente o A diferente de zero. Isso é a função quadrática, certo? O que ele está querendo aí? Ele quer uma análise da parábola, né? O valor que maximiza, né, o lucro. Então, no gráfico a gente teria isso aqui, ó. A gente teria isso aqui, ó. O L de x é o eixo Y. E o eixo X é o número de entregas, certo? O que é que acontece aqui? O que acontece é que essa função ela vai ter concavidade voltada para baixo, ou seja, quando o A é menor que zero, lembra, eu falei isso aqui na live, quando pensa em dinheiro no banco, se o teu saldo está negativo, você vai ficar triste, certo? Então a parábola vai ter um ponto máximo. Então essa parábola ela vai fazer isso, mais ou menos isso. O que é o ponto máximo aqui, ó? É o ponto onde está o vértice, localizado o vértice, x do vértice e y do vértice. Como é que a gente calcula o x do vértice e y do vértice? Observe isso aqui, ó. Aqui tem um eixo de simetria que divide essa parábola em partes semelhantes, partes iguais aqui, ó. Então o que é que você tem aqui? A primeira pontinha aqui, a perninha, é a primeira raiz, a segunda é a segunda raiz. O x do vértice está exatamente no meio. Então, o que é o x do vértice? É a média aritmética das duas raízes, certo? Como é que eu calculo isso? Preciso calcular Bhaskara para resolver essa questão? Não. A gente vai fazer aqui pela fórmula direta. Como é a fórmula direta? Deixa eu apagar aqui essa carinha, certo? E agora a gente vai fazer aqui, ó. Como é que é a fórmula direta? A gente tem aqui, ó, que x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Lembrando que esse menos b sobre a é a soma das raízes, certo? Pelas relações de Girard. E o 2 aqui, quando você pega as duas raízes, soma e divide por 2, você está obtendo a média
aritmética, ou seja, o x do vértice. Então é só fazer isso aqui, gente, ó. Quem é o coeficiente b? É o cara que está aqui com x, ó. Então, menos da fórmula 40 do coeficiente, dividido por 2 vezes menos 2. Então, o x do vértice, que é o valor que vai maximizar isso aí, vai ser menos 40 dividido por menos 4, que vai ser igual a 10. Ou seja, sinais iguais na divisão, o resultado sempre positivo. Resposta aqui, letra A de I love you. Ainda bem que não teve inglês na sua prova. Beleza, gente? Então, fazia aí o menos B sobre 2A, acharia fácil a questão, certo? Mais uma questão aí, bem tranquila da prova, certo? Vamos seguir aqui para mais uma questão. Trabalhei essa questão de função de segundo grau, caiu praticamente a mesma coisa. Questão 21, pessoal. Eu vou deixar o link da live aqui na descrição, certo? E vou fixar no primeiro comentário desse vídeo. Se você pegar aqui o tempo de lá, eu vou botar o tempo, o link, eu vou botar lá. A live teve duração de mais de 1 hora lá, ficou 1h30 mais ou menos, mas no tempo lá de 1h 25 minutos gravados, eu faço exatamente uma questão de função linear, que é essa questão aqui que a gente vai resolver agora, certo? Essa questão 21 aqui é uma questão de função de primeiro grau. Lá na live eu fiz um comentário e olha o que, para minha surpresa aqui, para nossa surpresa, a questão que eu falei lá que poderia cair, certo? Lá na live eu fiz uma questão de função de primeiro grau que falava sobre táxi, a bandeirada do táxi, o valor que custaria no final, deu tanto, e ele botou aqui até um valor muito parecido com o valor que dava lá no valor final do táxi, certo? E aí eu expliquei para vocês, só que tem um detalhe, a do táxi a gente tinha que montar a função. Aqui, para vocês terem ideia, como foi facilitado para vocês, ó, ele já dá a função de primeiro grau. Ele já dá a função de primeiro grau. E diz o quê? Que o custo final foi R$34. Pessoal, o que é que ele está querendo aqui? Quer a quilometragem percorrida. Então, vê só. O custo C de X para enviar um pacote pelos correios depende do número de quilômetros X. Ou seja, o X aqui é o quilômetro percorridos e é dado pela função linear C de X igual a 2x mais 10. Já deu a função prontinha, onde C de X é o custo em reais e X é a distância percorrida em quilômetros. Se o custo para enviar um pacote for R$34, assinale a alternativa que apresenta a distância percorrida. Gente, é só fazer isso. 2x mais 10 igual a 34. 2x igual a 24 menos 10. Aliás, 34 menos 10. 2x é igual a 34 menos 10. 2x é igual a 24. X é igual a 24 dividido por 2. X é igual a 12 km. Beleza? Letra B. Ok, pessoal? Então, questões simples. Vai lá na live, tá? Vou deixar o link aí na descrição. Vai nesse tempo aqui, tá? Nesse tempo aqui, ó, 1h 25 minutos, 4 segundos. Exatamente nesse tempo eu falo sobre o que é que o que é que poderia cair na prova dos Correios, tá? Vê lá e compara aí as questões, vê se não bateu certinho aí. Aí vocês vão dizer, professor, foi o senhor que elaborou? Não, não fui eu não, certo? Até porque quando as bancas, elas têm seu banco de questões, né? Alguém faz essas questões, envia para a banca e aí há sorteios das questões e a pessoa que elabora, ela não sabe se vai cair a questão dela, tá bom? Mas
foi comentado lá na live também, que eu fiz no sábado, dia 14, tá? Vou deixar o link aí na descrição para vocês. Pessoal, se você está até aqui, já deixa aí o teu like. Se não é inscrito ainda no canal, já se inscreve aí, já ativa o sininho, tá bom? E vamos para mais uma questão. Se estiver gostando, compartilha aí com os teus amigos, tá? Se não estiver gostando, compartilha com os teus concorrentes, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui para mais uma questão. Vamos seguir aqui para a questão de número 22 da prova, tá? Questão de porcentagem, eu fiz questões também de porcentagem na live e questões muito parecidas também com essas daqui, né? Vamos lá. Em uma livraria, 35% dos livros são de ficção. Então, ó, ficção, 35%. Após uma promoção, 20% dos livros de ficção foram vendidos. 20 de ficção. 20%. Sabendo que 140 livros de ficção foram vendidos, a quantidade de livros que havia na livraria antes da promoção era de... Bom, gente, presta atenção. Porcentagem, esse símbolo aqui, ó, porcento significa sobre 100. O de significa vezes. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui, ó, 35% dos livros, certo? Agora, 35% de quem? De X, que eram os livros. Mais não. Aí vem o que agora? 25%, após uma promoção, 20%. Então agora, ó, vezes dos livros de ficção, 20% de X, certo? Então, de 35% de X, certo? Isso aqui foi o quê? Igual a 140, certo? Foi igual a 140. Aí ele quer saber quantos livros tinha antes, né? Pessoal, o que é que a gente vai fazer aqui? Olha só. Vamos resolver essa equação. Isso aqui é a equação de primeiro grau agora. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos lá. 35 vezes 20 vai dar 700. Certo? Ó, 2 vezes 35 dá 70, acrescento 0. Esses 100 vezes 100 aqui vai dar 4 zeros e vai passar multiplicando para cá. Então aqui vai ficar 140 e vai acrescentar aqui mais 4 zeros, porque é um produto de 100 vezes 100, certo? Aí agora, veja só, eu vou pegar X e vou dividir isso aqui, ó. 100, ficou aqui 1.400.000 dividido por 700. Corta 0 com 0, 0 com 0. 14 dividido por 7 dá 2. E aí acrescenta os 3 zeros no final. 2.000. Resposta correta, a letra D. Então, antes da promoção, tinha 2.000 livros na livraria. Beleza? Questãozinha fácil também aí de porcentagem. Porcentagem de porcentagem, a gente chama esse assunto, tá? Então, você pega uma porcentagem e multiplica pela outra. Muito simples. Foi também trabalhado na live que eu fiz dia 14 de véspera, certo? Mais uma questão aí bem tranquila. Beleza? Vamos seguir. Questão de número 23. Bom, essa questão aqui é a que vai gerar um pouco de polêmica, certo? E aí eu vou explicar para vocês o porquê. Vejam só, 3 carteiros dos Correios precisam dividir igualmente. Dividir igualmente um bônus de 1.200. Bom, pela questão aqui, ó, independente do que vem depois, igualmente, 1.200 dividido para 3 dá 400. A resposta aqui seria a letra C. Aí vem a polêmica agora.
de acordo com a quantidade de entregas que cada um fez. Gente, mas se é igualmente, dependendo de quantas entregas eles fizeram, o resultado seria 400, tá? Agora, ele diz assim: o carteiro A fez 20 entregas, o carteiro B fez 30 entregas e o carteiro C fez 50 entregas. Assinale a alternativa que apresenta o valor que o carteiro B receberá. Bom, eu entendo aqui que ele está querendo o seguinte: ele está querendo, não é uma divisão igualmente, certo? O correto aqui seria a palavrinha dividir proporcionalmente, ou seja, de forma proporcional ao que eles fizeram de entrega, a quantidade de entregas de cartas que eles fizeram, certo? Então, a palavrinha correta seria proporcionalmente. Isso pode anular a questão, por quê? Porque isso aí a gente consegue encontrar duas respostas para essa mesma questão, certo? Então vamos lá. De forma proporcional, aí a gente faz assim, da seguinte maneira, vamos lá. Vou apagar aqui. De forma proporcional vai ser assim. O carteiro A, ele fez 20 entregas, então se a gente pega a quantidade de A aqui por 20, tem que dar um valor K, que está sendo proporcional, diretamente proporcional. Se eu pego o do B, o B fez 30 entregas. E o C também vai dar o mesmo resultado, e o C fez 50 entregas. Vejam que dividindo proporcionalmente de cada um aí em relação ao número de entregas, o resultado tem que ser o mesmo, uma constante de proporcionalidade, certo? Então aqui esse A, ele fez 20K, o B 30K e o C 50K. Ele quer o quê? Ele quer o valor de B. Então a gente vai ter que achar o valor da constante de proporcionalidade e substituir aqui, ó, certo? No B. Então o que é que a gente vai ter aqui, ó? Que A mais B mais C tem que ser 1.200, que é o valor que foi dividido entre eles, certo? Só que o valor de A é 20K, o valor de B é 30K e o valor de C é 50K. E isso é igual a 1.200. Somando aqui, ó, 20 mais 30 mais 50 vai dar 100. 100K igual a 1.200. Está em lados opostos aqui, ó, o 100 está multiplicando, pode cortar esse zero com esse com esse, e aí vai ficar K igual a 12. Beleza? Para achar aqui, se ele quer somente o do B, então ó, B vai ser igual a 12 vezes 30, que é igual a 360. Certo? É a resposta aqui, letra B. Então, pessoal, eu não vi o gabarito preliminar aí da IBFC, certo? Eu não sei qual foi o gabarito que ela adotou. Eu acredito que ela tenha colocado como letra B. Porém, o fato de ter errado aqui na questão de igualmente, proporcionalmente, pode sim anular a questão. E aí eu vou trazer para vocês aqui uma explicação sobre divisão, que é assim, ó. Olha só. A divisão, ela pode ser em partes iguais, tá? Ou em partes diferentes. Em partes iguais, ela pode ser exatas ou elas podem ser não exatas. Por exemplo, 8 dividido por 2 é uma divisão exata, vai dar 4 e o resto é 0. 8 dividido por 3 dá 2 e sobra 2. Então, ela não é exata dentro do conjunto dos naturais ou do conjunto dos inteiros, tá bom? Em partes diferentes, aí a divisão ela pode ser de forma proporcional, que foi o que eu acabei de fazer aqui na questão, né? Eu dividi proporcionalmente, certo? Achando ali o B igual a 360, mas todos eles vão receber valores diferentes porque é proporcional
ao valor das suas entregas, ou seja, um recebe 360, o outro 240 e o outro 600, tá? Então, receberam partes diferentes, mas foi de forma proporcional. Já a divisão em partes diferentes não proporcionais é você dividir de forma aleatória. Você pegaria ali 1.200 e dividiria assim: o A vai receber 100, o B vai receber 700 e o C vai receber 400. Pronto, dividiu de forma diferente, em partes diferentes, e não foi de forma proporcional, foi de forma aleatória, tá certo? Então a divisão ela se comporta dessa maneira aí, beleza? Vamos lá. Só para dizer a vocês, isso aqui é um spoilerzinho de um e-book que eu estou criando aí sobre divisão, tá? Um e-book somente sobre divisão. Fiquem atentos aí, em breve esse e-book vai estar sendo vendido, certo? Vai estar em alguma plataforma de vendas, se Deus quiser, vai sair esse e-book. E fiquem atentos aí, você que tem divisão em dificuldade nessa operação matemática, divisão, que eu sei que é o calo de muita gente, fiquem atentos que esse e-book aí, se Deus quiser agora, 2025 vai sair do forno e vai entrar aí nas plataformas de venda, beleza? Vamos voltar lá para a questão agora de número... Fizemos agora a questão de número 23, tá? Observe aí, ó, o B vai receber 360, como eu tinha falado, ó. Você multiplicar o 12 por 20 vai dar 240 e 50 por 12 vai dar 50 vezes 12 vai dar 600, né? 240, 360, 600 e o B foi o que ele pedia, certo? Mas é uma questão passível para ser anulada. A outra questão que eu falei que poderia gerar uma confusão, mas aqui uma palavrinha que não vai interferir. Na outra, ela interferiu, certo? Interferiu no resultado. Igualmente, proporcionalmente, isso interfere. Nesse caso aqui é uma questão só de nomenclatura, que muita gente confunde. Inclusive, quem elaborou essa questão fez essa pequena confusão. E aí eu vou explicar a vocês o que é, certo? Vamos lá. Uma caixa com encomendas tem um volume de 0,75 metros cúbicos. Para armazenar a caixa em um depósito que utiliza uma tabela de controle de medida em litros, é necessário fazer a conversão de unidades. Assinale a alternativa que apresenta o volume desta caixa em litros. Bom, gente, tem alguns erros aqui que eu não vou nem comentar aqui outras coisinhas que eu acabei de ver, mas vamos ao que interessa aqui, tá? Vamos ao que interessa. Bom, só lembrando, tá? Quando se fala de volume, a unidade padrão aqui é o metro cúbico. Volume, unidade padrão é metro cúbico. Quando se fala de litros, certo? Litros é medida de capacidade. Foi somente essa confusão. E aí a unidade padrão é o litro. Beleza? Bom, somente isso, tá? Essa foi somente a confusão que fizeram. Porque botaram aqui, apresenta o volume desta caixa. Sim, deveria ser o que? A capacidade da caixa em litros. Bom, mas isso não vai interferir no resultado, certo? Da questão. Então vamos lá. O que é que a gente tem que lembrar aqui? Volume e capacidade. A gente tem que uma relação. Essa tabelinha que ele fala aqui, vocês deveriam lembrar que nessa tabela tem essa relação. Que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Beleza? Fechou isso aqui? Agora vamos lembrar uma tabelinha de conversão aqui de unidades de volume, certo? Eu gosto de fazer essa tabelinha que você visualiza muito fácil a transformação, tá? E aí a gente vou botar aqui, ó. Eu não vou botar a tabela completa, tá, gente? Vou botar somente aqui a unidade padrão, que é o metro cúbico, e o que interessa, decímetro cúbico
para cá seria centímetro cúbico, milímetro cúbico. À esquerda aqui ficariam os múltiplos, decâmetro, hectômetro e quilômetros cúbicos, tá? Todos elevados à terceira potência. Lembrando o seguinte, tá? Esse 3 aqui, o 3 em cima da letrinha, o expoente, se indica dimensões, tá? 3 dimensões, comprimento, largura, altura, ou comprimento, largura, profundidade. Beleza? Mas são 3 dimensões. O que é que a gente faz aqui? Na transformação, a gente vai de 3 em 3 casas decimais. Porque se o expoente é 3, você tem que ir de 3 em 3. Porque você está modificando aí, transformando 3 dimensões, certo? Agora observe aqui, ó, o número que nós temos é 0,75 metro cúbico. Quando eu vou escrever aqui na tabela, eu pego aqui a parte inteira, ó. Eu tenho aqui a vírgula, serve somente para quê? Separar parte inteira da parte decimal, certo? Então, eu vou pegar aqui a parte inteira, ó, botar em metro cúbico, que é o 0, vírgula. E a outra parte eu completo aqui, ó, na outra casinha, certo? Agora, eu quero transformar isso para decímetro cúbico. Então, eu tenho que acrescentar mais um algarismo aqui, ó, o 0. E aí, essa vírgula vai sair daqui para cá. Qual é o número que ficou aqui? 750 decímetros cúbicos. E isso equivale a 750 litros. Então, letra A de I love you. E se você chegou até aqui, deixa aí seu like, se inscreve aí no canal caso não seja inscrito, certo? E compartilha esse vídeo aí com os teus amigos, tá? Tá gostando do vídeo? Compartilha com teus amigos aí que fez a prova dos Correios ou tá se preparando para outro concurso. Compartilha aí com eles. Se não estiver gostando, compartilha aí com os teus concorrentes, tá? Diz, ó, vai lá assistir a aula lá, tá? É muito ruim, vai lá, assiste a aula, já que tu és meu concorrente, eu te indico essa aula aqui. Beleza? Vamos lá. Mas se achar boa, indica para os amigos. Questão de número 25, uma questão aí de fração. Também trabalhei uma questãozinha de fração, mas não era esse tipo, tá? Não foi desse tipo que eu trabalhei, foi uma outra questão. Eu dei até uma dica lá que não dá para aplicar aqui, certo? Mas é uma questão fácil de se resolver, certo? Então vamos lá. A questão diz assim: um entregador de uma empresa de e-commerce precisa percorrer uma determinada rota diariamente. Após as primeiras entregas, ele já havia percorrido 2/5 da rota. Gente, qual é a rota? Eu não sei qual é a rota. Então a rota a gente diz que é X, né? X. Esse X ele vai ser igual a quem? As partes fracionárias que vão aparecer aqui, ó. Então, a primeira parte, 2/5 da rota, ou seja, 2/5 de X. No período da tarde, ele andou mais 1/3 do total, do percurso total, mais 1/3 de X. Sabendo que ainda faltava o quê? Ainda faltavam 4,8 quilômetros. Então, se a gente soma isso aqui, ó, que está desse lado, vai dar exatamente o valor de X. Beleza? Então vamos lá. Sabendo que ainda faltavam 4,8 km para finalizar sua jornada, assinale a alternativa que apresenta o tamanho total da rota em quilômetros, ou seja, ele quer o percurso total. Então a gente vai fazer assim: X vai ser igual a quem? Quem está com X aqui, eu vou passar para o primeiro membro aqui, ó, vai ficar menos 2x sobre 5 menos x sobre 3 aqui, né? Vou botar x sobre 3 logo, que é 1/3 de x, é x sobre 3, igual a 4,8. Bom, pessoal, aqui a gente tem que tirar a MMC ou multiplicar os denominadores. Então vai ficar assim, ó, MMC de 3 e 5, como 3 e 5 são primos, o MMC é igual
ao produto entre eles. Beleza? Então, MMC de 3 e 5 é 15. Vou ficar aqui, 15. O que a gente faz agora? A gente pega esse 15, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Certo? Ó, 15 dividido por 1 dá 15, vezes x vai dar 15x. 15 dividido por 5 dá 3, vezes 2 vai dar 6. Então, menos 6x. 15 dividido por 3 dá 5, vezes x vai dar 5x. Então, fica menos 5x igual a 4,8. Bom, aqui em cima vai dar quanto? 15 menos 6 dá 9, 9 menos 5 vai dar 4x. Certo? 4x sobre 15 é igual a 4,8. Puxando aqui a setinha, 4x. Vou fazer o seguinte aqui, já vou passar direto aqui para a gente não perder tanto tempo. Então vai ficar x é igual. Quem está multiplicando vai passar aqui dividindo, vai ficar 4 aqui embaixo. Quem está dividindo aqui vai aparecer aqui em cima, multiplicando por 4,8. Bom, 4,8, se a gente pensar em 48, dá para dividir por 4. 48 dividido por 4 dá 12. Então, 4,8 dividido por 4 é 1,2 vezes 15. Certo? E aí, se a gente pensar assim, ó, 12 vezes 15, 12 vezes 15 vai dar 180. Porque a gente pega aqui, ó, o 12 é 10 mais 2, então 15 vezes 10 dá 150, 15 vezes 2 dá 30, 30 mais 150, 180. Como tem uma casa decimal aqui, ó, a gente vai puxar aqui e vai ficar 18. Então, a resposta correta aí é 18 quilômetros, letra A, de I love you. E aí, essa foi a última questão, né, da prova dos Correios, aí a prova de matemática, certo? Somente a questão de número 23, que eu acho que ela deve ser anulada, tá? Somente essa. Não deveria se tivesse colocado ali a palavrinha correta, né? Proporcionalmente, como eu acabei de mostrar a vocês que a divisão, né? Ela tem passível, ela tem várias maneiras, né? Várias maneiras de resolver, né? Tem a divisão em partes iguais e em partes diferentes. Em partes iguais elas podem ser exatas e não exatas. Em partes diferentes elas podem ser proporcionais ou não proporcionais. Beleza? Então, espero que você tenha gostado, tá? Mais uma vez, lembrando, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Está se preparando aí para vários concursos. Matemática básica está caindo muito, tá? Está caindo vários concursos e muita gente está tendo dificuldade em matemática, certo? Está deixando a sua vaga escapar. Então, seja esperto, não deixe sua vaga escapar. Se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo aí com os teus amigos, caso tenha gostado. Se não gostou do vídeo, compartilha com os teus concorrentes. Beleza? Te encontro aí no próximo vídeo. Até mais.